Olá, pessoal. Me chamo Emanuele Veloso, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB, e venho com o meu artigo Galeria Casarão 34, Ressignificação do Patrimônio e Incentivo das Artes Visuais em João Pessoa, compor GT02 em múltiplos lugares da arte do patrimônio, no terceiro CIAME. Numa breve introdução que eu faço no artigo, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do patrimônio arquitetônico como um elemento criador do circuito cultural, né? E quando se há essa finalidade de uso nos âmbitos artísticos e culturais, né? Com isso posto, o patrimônio está atrelado ao consumo e a práticas de cultura. E aqui eu cito rapidamente Guimarães Diniz, quando eles falam que consumir cultura está atrelado ao incentivo, à criatividade, ao respeito, à diversidade de ideias e principalmente à construção da identidade, né, de cada indivíduo. E isso nos faz lembrar sobre o direito do consumo de cultura e desse usufruto da cultura e do conhecimento também. Ele está claramente exposto no rol dos artigos 215 e 216 da nossa Constituição Federal, né, que vai tratar sobre os patrimônios materiais, imateriais, naturais e entre outros patrimônios também, né? Com isso, eu também trago a citação de Nogueira e Filho, né, que completa um pouquinho esse pensamento, de que os termos memória, identidade e patrimônio são as palavras-chave da consciência histórica contemporânea. No primeiro tópico, patrimônio cultural e seus equipamentos culturais, eu abordo resumidamente a questão do patrimônio e do conceito de patrimônio que se ampliou em seu sentido, né, há algumas décadas, de que hoje ele também aborda a questão de proteção e salvaguarda, e o Estado ele tem essa consciência de que ele precisa fazer seu papel regulador e legalizar as ações de conservação e de salvaguarda, né? E aí, no ano de 1937, é criada por lei o ESFAM, né, que hoje é o IFAM, que é conhecido como uma instituição, não mais como serviço, e ela faz com um papel de autarquia de conservar, proteger e salvaguardar a história, a memória e a identidade do nosso país, né? E com o IFAM, né, abordando os patrimônios materiais, eu especifico o patrimônio arquitetônico, né, que são bens que geralmente possuem suas atividades voltadas à divulgação, ao debate, à expressão e ao cultivo das artes e às questões culturais, né? Então, no geral, esse patrimônio arquitetônico ele vai abrigar museus, galerias, centros culturais, teatros, bibliotecas e várias outras instituições que são conhecidas como os equipamentos culturais. Esses equipamentos culturais eles possuem táticas que vão além de questões econômicas. Suas estratégias são, acima de tudo, voltadas a questões culturais, artísticas, espirituais e também educacionais. Trazendo o conceito de equipamentos culturais e de patrimônio arquitetônico, antes de falar um pouco sobre o objeto do artigo, que é a Galeria Casarão 34, primeiramente eu localizo a cidade em que ele está presente, que é a capital de João Pessoa, que segundo o site do IFAM é a terceira capital mais antiga do país e teve seu centro histórico tombado em 2009. Né? E tem um raio enorme ali de ruas e praças, são 25 ruas, 6 praças que estão abordadas nesse tombamento. Nele pode-se notar que bens arquitetônicos, né, que vão desde características barrocas até arte nouveau, art déco e o estilo eclético. E muitos deles funcionam como equipamentos culturais, né, que é o caso, por exemplo, do Centro Cultural São Francisco, a Casa da Pólvora e entre vários outros.
Um dos bens arquitetônicos que faz parte do patrimônio material da cidade é justamente a Galeria Casarão 34, né? Que está localizada na Praça do Adalto, no Centro Histórico. É um dos imóveis pertencentes à Arquidiocese da Paraíba. E teve várias funções, desde o seu surgimento, com funções religiosas, e com o passar do tempo, com funções culturais e funções artísticas também. Atualmente, a galeria ela conta com, além do espaço de exposição, que é o salão principal, ela conta com uma biblioteca própria, um acervo de obras, também em construção, a sala dos funcionários que administram o casarão, espaço para palestras de artistas, e também tem um primeiro andar, que acontecem cursos e oficinas voltadas às artes visuais. O Casarão 34 ele tem suas atividades voltadas às artes contemporâneas locais e nacionais. E aqui eu foco um pouco no termo galeria, porque ele vem sendo construído há poucos anos. Né? Porque o Casarão ele enquadrava também outras atividades culturais, né? Mas hoje ele está voltado exclusivamente para artes visuais e também, principalmente, as artes visuais contemporâneas. Outras questões também que a coordenação busca é a questão da inclusão e do ensino, né? Com formação para o professor de artes e acessibilidade para portadores de deficiência. Nas considerações finais, eu reflito um pouco sobre a questão do patrimônio arquitetônico e do equipamento cultural Galeria Casarão 34. E essa galeria, ela, com um equipamento cultural ativo, ela movimenta o Estado e a sua cultura de preservação no âmbito patrimonial e também mobiliza artistas locais, nacionais e a sociedade civil. Né? Eu também reflito um pouco sobre os efeitos do patrimônio material e arquitetônico, que não é suficiente apenas o tombamento e a sua conservação, mas também a vivência e as experiências que ele irá pegar com suas atividades culturais. Aqui eu cito Oliveira, onde ela fala que a vivência e essa rotina que se recupera pertence principalmente à população. E ela precisa ser realizada, porque, como falei, o tombamento ele não é suficiente para salvaguardar a memória desse patrimônio arquitetônico. Né? Eu termino com a consideração em que eu reitero que a identidade cultural de um coletivo ela é feita em decorrência de estudos, pesquisas e registros, né, para que a gente sempre esteja focando na questão do nosso patrimônio histórico, para que ele não seja esquecido. Aqui algumas referências que ajudaram na discussão desse debate, capítulos de livros e artigos. E é isso. Obrigada e bom evento para todo mundo.